partir de amanhã as prefeituras de São Paulo vão estabelecer uma multa no valor de R$500 para quem estiver sem máscara nas áreas públicas. A gente falou bastante sobre isso no início do Visão CNN. Pois é, você já viu aí que a gente vai debater o decreto do governador João Dória, publicado hoje no Diário Oficial, que permite multar quem não usar máscaras. E nós convidamos 2 deputados estaduais, Carlos Gianazzi, do PSOL, e Reni Ozzi Cuquier, do Novo. Sejam os 2 muito bem-vindos aqui ao Visão CNN. Boa tarde a todos, Luciano, Evandro. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Pois então, a primeira pergunta que eu faço, e aí já peço aos senhores que, por favor, tentem responder em 2 minutos para a gente ter um equilíbrio aqui entre os 2. Eu começo com o deputado Reni Ozzi Cuquier e queria saber a opinião, de uma maneira geral, dos senhores em relação a essa medida do governo estadual. Bom, eu acho que é uma medida acertada e é importante a gente colocar esse tema em contexto. E o contexto é o seguinte: em 2019, nós tivemos 41 mil homicídios no Brasil inteiro e tivemos mortes por acidentes de trânsito, 40 mil. Imagina que todas essas mortes de trânsito, se a gente dissesse que elas foram causadas por motoristas dirigindo alcoolizados. E hoje, o coronavírus, com apenas 4 meses, nós temos 58 mil mortos. Então, é natural que você tenha a necessidade de criar algum tipo de punição e de uma necessidade de que as regras sejam cumpridas. Esse é o contexto que nós estamos lidando. Um contexto de uma pandemia, onde o número de mortes em apenas 4 meses supera problemas graves que nós punimos pessoas quando cometem erros e fazem coisas ligadas com a vida dos outros. É necessário que nós tenhamos alguma medida que faça com que rapidamente as pessoas adotem e sigam as regras. Nós não estamos falando de qualquer regra, nós estamos falando de regras que vão ter impacto na vida de pessoas. E não são poucas, são muitas pessoas e é isso que está em jogo. O brasileiro ele tem uma dificuldade em seguir as regras e seguir as leis e nós não temos tempo para esperar esse ciclo, essa curva de aprendizado, porque nós estamos lidando com uma pandemia que, como eu disse, já matou mais gente do que outros assuntos gravíssimos que são costumeiros, problemas profundos do Brasil, como homicídios e como mortes em trânsito. Então, é necessário que a gente tenha uma ação rápida, contundente, por uma questão educativa e por uma questão preventiva. A multa ela tem essa função, educar e prevenir. Nós não temos tempo suficiente de esperar as pessoas irem aprendendo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Muito obrigada, deputado. Deputado Carlos Gianazzi. Olha, primeiro eu quero registrar que eu sou totalmente favorável à utilização da máscara, da quarentena, do isolamento social. Agora, essa medida do governador Dória é uma medida extremamente draconiana e excessivamente rigorosa, que tenta criminalizar a população. E também é uma medida que tenta desviar a atenção das omissões que o governo tem feito no estado de São Paulo. Primeiro, o governo não está fazendo testagem em massa, o governo não está fazendo rastreamento, que isso é orientação da Organização Mundial da Saúde. E, sobretudo, o governo não está investindo na proteção social, como multar pessoas em situação de rua, como multar pessoas que estão passando fome na periferia, que não têm condições de comprar o alimento, não tem condição de sobrevivência hoje. Então, o Estado não está provendo as pessoas com a proteção social, com renda. Não tem no Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, não tem renda básica emergencial para ajudar a população carente, a população desempregada, os trabalhadores informais que estão sem empregos, que não têm mais recursos. Já são 3 meses da pandemia. Então, essa medida, eu acho que o governo tem, e até porque também a própria Secretaria da Saúde já anunciou que 97% da população do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, já usa máscara, e 93% do estado inteiro. A população quer usar a máscara, a população quer a quarentena e quer o isolamento social, mas ela precisa da proteção social, ela precisa de recursos do Estado. O Estado tem um orçamento de 240 bilhões de reais, que não investe nada, não tem programa de ajuda às pessoas do Estado de São Paulo. Como exigir? Acho que tem que ter um trabalho educativo, né?
algum tipo de punição, sim, mas não essa medida draconiana. Obrigada, deputado. Ok, bom, antes de repassar uma próxima pergunta, então eu devolvo ao deputado Reni sobre essa fala do deputado Carlos da omissão do governo, né? Sobre uma multa que transforma em rigor demais uma cobrança em relação ao uso de máscaras, que a maioria já usa, e uma omissão do Estado em outras medidas como testagem, como atendimento. Deputado Reni, o senhor acredita que haja de fato essa omissão que foi citada? 2 minutos para o senhor. Eu acho que nós precisamos de mais ações sempre, precisamos de mais testagem, isso é indiscutível, é só assim a gente vai resolver o problema da pandemia, mas a discussão da penalização, ela não é sobre a testagem. Para você lidar com uma pandemia desse tamanho, você precisa de um conjunto de coisas. Testagem, sim, ações do governo, sim, educação, sim, mas também precisamos que as pessoas sigam a regra. E a regra importante é que elas usem as máscaras. Ninguém vai ser multado se 97% usa as máscaras. A penalização, a multa, ela só vem quando você descumpre a regra. Então, ótimo, se todo mundo está seguindo a regra, não vai ter necessidade de ninguém ser multado. Aqueles 3% que não estão seguindo, precisarão seguir, porque outros vão pagar pelo preço dele não estar usando a máscara. Você não usa a máscara por você usa para proteger o outro, é um espaço público, é um espaço de convivência coletiva, então você precisa de regras, as regras têm que ser criadas, nós precisamos que as regras sejam seguidas. É importante nós lembrarmos que no passado o brasileiro já não gostava de usar o cinto de segurança, foi a aplicação da regra que fez essa mudança de comportamento. A mesma coisa com o cigarro, fumar em lugares públicos e fazer outras pessoas que não estão fumando serem obrigadas a estarem indiretamente respirando aquela fumaça, também só foi resolvido quando você trouxe uma regra clara e uma aplicação da regra. Senão nós vivemos num ambiente permissivo, onde todo mundo faz o que quer e nada é seguido. E nós não podemos esperar as pessoas aprenderem a entender a gravidade do que nós estamos lidando quando nós estamos tratando da vida dos outros. Então, okay. Isso é extremamente urgente. Deputado Carlos Gianazzi, eu vi ali uma pequena reação do senhor enquanto o deputado Reni falava. Sua vez. Olha, a própria Secretaria da Saúde está dizendo que 97% da população da cidade de São Paulo e 93% do estado já estão usando a máscara. Por isso que eu falo que é uma medida, na verdade, para desviar a atenção de outras medidas que não foram criadas no estado de São Paulo. Repito, a população quer usar a máscara, a população quer o isolamento, quer a quarentena, que ela entendeu. A população está vendo as pessoas morrendo nas suas casas já, principalmente na periferia das grandes cidades e agora no interior paulista. Então as pessoas devem ter as condições dessa proteção social, até porque a máscara custa dinheiro também. Eu acho que pode ocorrer, sim, algum tipo de punição, num caso extremo, mas de acordo com a renda da pessoa também. Eu fico imaginando, por exemplo, os professores da rede estadual, os temporários, 35 mil professores temporários que estão sem salários, porque o Dória não tem nenhum programa para esses professores. Os transportadores escolares que foram todos demitidos no início da pandemia pelo governador Dória, essas pessoas foram abandonadas pelo próprio Estado. Agora, como que o Estado vai cobrar dessas pessoas que elas tenham acesso a produtos de higiene, a máscara, e ainda serão multadas por isso? Eu dei só 2 exemplos aqui, são vários exemplos que eu poderia dar. Então, o uso da máscara é fundamental, nós temos que exigir, fazendo campanhas educativas em todo o Brasil, quarentena, isolamento social, mas com proteção social. O Estado está se omitindo nessa área e agora quer criminalizar a população. Deputado. Isso não é correto. Agora, repito, tem que ter algum tipo, logicamente, de fiscalização e de punição, mas não essa que o Dória está apresentando de R$500 de multa. Eu fico imaginando um morador de rua, como que ele vai pagar uma pessoa em situação de rua.
Deputados, muito obrigada. Primeiro eu quero dizer que a nossa hashtag está valendo. A gente não vai repetir as perguntas do telespectador, que são muitas, mas nós estamos aqui observando os comentários em relação a esse debate aqui, que também é importante. Nós já fizemos hoje uma entrevista sobre isso e falamos bastante desde ontem sobre essa punição. Eu acho que não está aqui em discussão o uso da máscara, tem que ser usado, o que está em discussão é a multa e o peso que essa multa tem. Eu vejo que o deputado Carlos Gianazzi coloca aqui para a gente um problema... Carlos Gianazzi. Gianazzi, isso. Coloca para a gente um problema importante aqui, que é a questão das pessoas que estão sem dinheiro para pagar essa multa. Essa também foi uma boa parte das nossas dúvidas hoje aqui em relação a esse uso da máscara e essa multa hoje. As pessoas têm medo de serem penalizadas, muitos estão fora do mercado de trabalho. E aí eu pergunto aos senhores, o governo poderia ter dado uma outra solução para esse problema agora, que a gente, uma outra solução que não fosse a multa, ou ele tem uma outra solução que seja melhorar a vida ou beneficiar pessoas que estão sem essa renda para não receberem a multa? Não sei. Existe uma outra possibilidade? Um plano C? E aí eu começo com o deputado Carlos Gianazzi. Sim, tem várias. Eu apresentei um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa que obriga o Estado a oferecer essa renda básica, né? E nós podemos distribuir máscaras para as pessoas que não têm. Então, existem várias possibilidades. Um trabalho educativo de peso em todo o estado de São Paulo, com campanha publicitária. Então, nós temos outras medidas. A multa seria a última coisa. Até porque, repito, 93% da população do estado já está utilizando a máscara. O povo entendeu da importância da utilização da máscara. Agora, ele está tentando desviar a atenção porque não está investindo na renda básica. Tem que ter socorro financeiro para a população, sobretudo a população pobre. Essa população está totalmente abandonada e morrendo nas nossas periferias das cidades do estado de São Paulo. Deputado do estado. Bom, para mim me parece muito simples. Não tem por que a gente discutir multa se está todo mundo cumprindo a regra. Isso não seria um problema. E se não é um problema cumprir a regra, uma vez que o Estado não estipulou nenhum tipo de máscara especial, simplesmente um pedaço de pano serve. Todo mundo tem condições de usar uma máscara. E o próprio deputado Gianazzi, meu colega, está dizendo que todas as pessoas estão usando as máscaras. Então, a discussão para a multa, ela se torna não algo muito grave, muito problemático. Ela existe, a multa tem que existir para aqueles que não quiserem seguir. Nós temos que lembrar que nós vivemos num momento de fake news, de relativização, politização desse problema da pandemia, e as pessoas têm dúvidas se realmente tem que usar, não tem que usar. Elas não sabem se isso é verdade ou não, se é necessário. Então, uma regra com uma punição vai fazer todo mundo cumprir aquilo. Não tem cabimento a gente ficar dizendo que não tem como alguém usar a máscara. Todo mundo consegue usar a máscara. E se todo mundo está disposto a usar, ótimo. A discussão sobre a multa, ela se torna inócua, porque ninguém vai ser multado. A multa existe para aqueles que não quiserem cumprir. E nós estamos vivendo uma politização desse tema, e isso é muito sério, e vão ter muitos grupos ou muitas pessoas que vão dizer que não tem que usar a máscara, e aí, então, o que supostamente nós partimos do ponto que é dado como aceitável, que foi colocado aqui, inclusive, por vocês, como todos têm que usar a máscara, não é tão certo assim. Por isso que existe a necessidade da punição, porque tem pessoas que não querem usar a máscara e isso é imprescindível nesse momento. Eu quero lembrar os números. São 41 mil homicídios no Brasil em um ano, 58 mil mortos no Brasil pelo corona em apenas 4 meses. Então nós estamos falando de algo muito grave. Ok, deputado, muito obrigado por enquanto. Eu trago mais um elemento para essa nossa discussão, que inclusive foi bastante comentada nas nossas redes sociais, né, com a nossa hashtag VisãoCNN, que é o fato da população em situação de rua, ou as pessoas que moram em locais mais afastados, que não tenham condições de adquirir uma máscara, por exemplo, pessoas que estão em comunidades na periferia. Muita gente dizendo que será que essas pessoas também vão ser multadas? Ou será que o governo preparou uma ação educativa com distribuição de máscaras ou deveria preparar
esse tipo de situação? E eu começo então perguntando a opinião do deputado Carlos Gianazzi. 2 minutos para o senhor. Então, uma máscara, uma pessoa não utiliza por dia apenas uma máscara. A máscara ela tem uma duração de 2, 3 horas no máximo, depois ela tem que ser trocada, senão não há validade na utilização dessa máscara. Por isso que as pessoas precisam de ajuda financeira. As pessoas estão desempregadas, estão abandonadas, não há emprego mais. As pessoas não estão recebendo renda básica emergencial em várias regiões do estado de São Paulo. Como um morador de rua, por exemplo, como que ele vai ser multado? Uma pessoa sem emprego? O Estado tem que prover essas pessoas com distribuição de máscaras ou com um projeto de renda básica emergencial. Agora, punir essas pessoas, criminalizar as pessoas, eu acho um verdadeiro absurdo, não é esse o caminho. Por isso que eu repito que a medida ela é desnecessária nesse sentido. O governador Dória deveria se preocupar com investimento na proteção social, testagem em massa, tem outras questões que ele deixa de lado, né? E ele é bom de marketing, é um bom marqueteiro, ele faz muito bem isso. Agora, isso não resolve a situação do estado de São Paulo, que já caminha agora, os últimos quase 15 mil pessoas mortas já no estado de São Paulo. Então, nós precisamos de medidas efetivas de proteção social, sobretudo, e na área da saúde, não de medidas marqueteiras, como essa medida de criminalizar a população. Deputado Reni, a sua opinião sobre a situação para a população mais pobre e também para as pessoas em situação de rua. É evidente que as pessoas em situação de rua, se elas não tiverem condições de colocar um pano, não tiverem isso, elas têm que receber essa máscara. E acho que isso foi deixado claro pelo governo, que vão ter ações ou iniciativas, a princípio, para educar as pessoas e até fornecer as máscaras. Mas nós estamos falando, nós não podemos contextualizar toda essa conversa em cima da exceção. A exceção são os moradores de rua e não a regra. A regra é a grande população que está voltando à sua vida normal, está saindo às ruas, está convivendo no ambiente público e precisa ter regras e precisa entender que se ela não seguir as regras, haverão punições. Do mesmo jeito que existem punições para a gente ter uma sociedade ordenada e que as pessoas possam sobreviver. Você tem uma série de medidas sendo tomadas, não é porque esta medida é necessária que o governo esteja acertando em todas as outras ações. Isso também é importante pontuar. Eu estou aqui defendendo e dizendo que é necessário que nesse momento a gente tenha uma regra clara sobre o uso de máscara e punição para aqueles que não querem seguir. Porque existe uma politização desse tema, existem muitas fake news e discussões absurdas e o mundo todo tem seguido esse caminho. Nós temos multas na Alemanha, nós temos multa em Nova York, multa em Israel e são multas muito superiores. Ah, claro, não é a realidade do Brasil. Não é, mas alguma realidade nós temos que seguir, algum padrão de evitar que esse contágio continue crescendo se nós vamos querer reabrir a economia. E se as pessoas estão dispostas a seguir e usar a máscara, a discussão da multa, repito, se torna inócua, porque ninguém vai precisar ser multado se está todo mundo usando a máscara. Os moradores de rua são uma exceção, nós precisamos olhar para eles com um outro olhar, e isso sim deve ser feito, mas eles são uma minoria, nós estamos falando da regra para a massa de pessoas que está saindo para o espaço público novamente, é disso que eu estou me referindo. Eu quero conversar com os deputados, acho que já a gente está quase finalizando já o nosso debate, queria falar sobre efetividade dessa multa. Os senhores acreditam que no final das contas atingiremos o nosso objetivo, 100% das pessoas utilizando as máscaras? Nesse final também a gente pode ter algum impacto no comércio, porque as pessoas precisam sair com as máscaras? E aí eu começo agora com o deputado Carlos Gianazzi. Olha, eu acredito que não, que a multa não vai ter um efeito prático, na verdade, porque ela está queimando uma etapa. Acho que algum tipo de punição tem que haver, mas não essa. Agora, ele queima uma etapa, porque o grande erro aí é abrir o comércio, é ceder às pressões da Fiesp, da Associação Comercial, dos interesses econômicos e políticos para uma abertura criminosa e genocida no momento em que nós estamos tendo um aumento de mortes e de pessoas contagiadas no estado de São Paulo. E ainda o governador sinalizou com a volta às aulas no dia 8. Haverá um grande genocídio
na educação de professores, de pais de alunos e até de alunos. Então, ele está se antecipando, está queimando etapas. E ele joga essa questão, cria essa medida marqueteira da multa justamente para desviar a atenção de algo muito mais grave, que é essa política genocida que ele copia agora do Bolsonaro. Isso é grave. A multa não vai resolver a situação. Ele está pegando um pequeno detalhe aí, a situação é muito mais grave do que uma multa de R$500. E também discordo do deputado Reni, com todo o respeito, Reni, mas não é só o morador de rua, a pessoa em situação de rua, não. Nós temos milhões de desempregados na cidade de São Paulo, pessoas já passando fome na periferia que não têm condições de comprar a máscara. A situação é grave. Faço um convite para que Vossa Excelência visite a periferia aqui da cidade de São Paulo, lá no Grajaú, no Jardim Primavera, no Ângela, em Guaianazes, na Brasilândia. A situação lá é grave e é de calamidade pública. Obrigada aos dois deputados por estarem aqui nessa tarde na CNN, contribuindo com seus pontos de vista para que o nosso telespectador chegue à conclusão dele. Eu agradeço então ao deputado Reni Ozzi Cuquier, líder do Novo. Obrigado, Luciano, Evandro, Gianazzi. Muito obrigada também ao deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Obrigado pelo convite. Imagina, boa semana para os senhores. Bom, e ainda falando sobre a multa para quem não usar máscara...